Coração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior. E uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável. Causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que foram feitas na TV e que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Há momentos na vida em que entendemos que a felicidade ela é fruto do acaso, como se tudo dependesse da nossa sorte. Então, se estamos felizes, é porque temos sorte. Se estamos infelizes, é porque temos azar. Seríamos, então, filhos da sorte. Eis que chega Seitanoye para a gente e faz com que a gente aprenda a entender a nossa atitude mental e a gente redescobre a nossa essência de filho de Deus. E é nessa hora que a gente entende que não é filho da sorte, que nós somos filhos de Deus. Olá, amigos, bem-vindos ao episódio 16 do podcast Vivências. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E hoje nós vamos conversar sobre como atrair a boa sorte. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Yara? Prontinho aí com seu pé de coelho? Também com meia de lã. Meia de lã? Pra ficar com o pé quente. Ah, tem muito símbolo da sorte, né? Tem muitos, né? A gente estava conversando antes de começar. Que tipo de... Eu pesquisei aqui, eu lembrei também ferradura, figa. Figa. Tem figa assim, né? Quem tá no vídeo aqui assim e assim. Não só o fazer, mas ter também uma figuinha. Verdade. E aí tem figuras de Buda, elefante branco. Vixe, se vocês forem pesquisar, gente, na internet vão achar um monte de símbolos. Coitada, né? dos coelhinhos, né? Tem até o pé de coelho, né? Exatamente. Nesse momento, nós não vamos falar de pé de coelho.
Vamos falar então de como atrair a boa sorte? Atrair a boa sorte. Tem livro! Livro-texto, inclusive com esse nome, né? Como atrair a boa Livro-texto, sorte. Como atrair a boa sorte, pelo leitor Katsumi Tokuhisa. Katsumi Tokuhisa. E nós vamos começar com uma historinha contada pelo professor Katsumi Tokuhisa, aqui que está nesse livro aqui. Podemos? Tá pronta para ouvir história? Tô pronta, adoro Amigos história. que nos acompanham, senta que lá vem história. Esse aqui é outro programa, né? Vamos lá. Vamos no Vivências. Vamos no Vivências. O professor Katsumi Tokuhisa, ele conta aqui, ó. Certa vez, um milionário estava saindo de casa para tratar de negócios quando ele avistou um velho amigo. Este se encontrava num estado lamentável, com a aparência de mendigo, todo sujo e debilitado, como se não se alimentasse há muitos dias. Então aí ele perguntou para o amigo, o que lhe aconteceu? E o amigo respondeu, estou na miséria e não consigo arranjar emprego. Eu estava de saída agora, mas não posso deixá-lo nesse estado, disse o amigo. Venha, entre em casa, vamos almoçar junto. Corre para dentro, cai para dentro. Assim, o milionário fez o amigo entrar em casa, deu-lhe alimentação e bebida da melhor qualidade. O mendigo, que estiveram uns 10 dias sem comer, embebedou-se e acabou adormecendo. Como o milionário não podia mais se atrasar, tentou acordar o amigo, mas ele estava roncando lá, não conseguiu acordar o amigão. Então, pegou um lindo diamante, Yara, de valor incalculável, e ele prendeu por dentro da gola da roupa aqui, ó, desfarrapada do amigo e partiu. Pensou o amigão lá, era só vender o diamante, que é aquele estado que ele se encontrava, ele não ia mais passar por aquela necessidade. E aí, ele acordou, foi embora e eles não mais se encontraram. Passou um certo tempinho e novamente eles se encontraram. E aí o amigo falou assim, puxa, mas que estranho, né? Eu coloquei lá um diamante por dentro da roupa dele e agora eu tô encontrando ele de novo nesse estado ali, parado. O que será que aconteceu? Foi lá de novo perguntar, e aí, amigão, o que aconteceu? Né? Assim, como que aconteceu? Continuo na mesma, tá difícil, tá desafiador. Não, ele falou que tava difícil mesmo, desafiador, o pessoal da Seitiloei que fala, né? Tava achando meio diferente essa linguagem. E aí ele falou assim, olha, tá difícil, não tô conseguindo arrumar emprego. Mas como isso é possível? Eu deixei para você um diamante escondido no seu casaco aqui. Aí o amigo mendigo pegou a lapela, olhou assim, eis que quem estava lá? O diamante. O diamante. Olha que história maravilhosa, né? Ela me faz pensar na tal da consciência de filho de Deus que a gente comentava no começo. A gente acredita em coisas e quando a gente não tem essa consciência, a gente realmente se priva de viver como filho de Deus, sabe? Quando eu fazia faculdade, eu estava buscando um trabalho. A diferença aí da história dos amigos é que no meu coração eu tinha já essa consciência de filho de Deus, já proveniente mesmo da minha participação no seminário de crianças, das reuniões da Seichonoye. Então eu estava passando no corredor da faculdade e eu queria procurar um emprego e tinha no painel um anúncio, procura-se professor de espanhol. Era a área que eu queria, e eram os anúncios, eu não sei se você ou os amigos de casa já viram, né, nas universidades, naquela época não era um QR Code, não era nada disso, era o papelzinho que você cortava ali com o telefone. Não, mas ainda tem, tá? Ainda tem, eu vi esses dias. E aí eu peguei, né, o telefone e fui, eu estudei na Universidade de São Paulo, fui bandejar, né, fui comer no restaurante central, e antes de me alimentar, eu falei, gente, vou ligar. Peguei o meu cartão telefônico e liguei. Você acredita que a senhora que me atendeu, eu a conhecia, era um lugar que eu tinha estudado, e aí eu ia passar de ser estudante daquele lugar para ser professora. Ela não se lembrava de mim, mas eu me lembrava da coordenadora, senhora Selma, e ela falou, você não quer começar hoje? Milton, foi numa conversa por telefone. Qual é a chance de você pegar um anúncio, precisa-se da profissão tal, você ligar e a pessoa não te viu, mas ela quer que você comece naquele dia?
é só para quem acredita realmente que é filho de Deus, né? Quando a gente tem essa consciência, essa atmosfera vai sendo criada, essa vibração em volta da gente vai sendo criada e vai se aproximando da gente exatamente algo semelhante à nossa atmosfera, certo? É verdade. Dentro aqui da Sentinel, os amigos que nos acompanham, a partir de agora, então, saiba que todos nós aqui, eu, Yara e você que nos acompanha, somos filhos de Deus. Mas é a mesma coisa desse diamante, dessa história do diamante. Muitas vezes a gente acaba esquecendo que é filho de Deus. Esquece essa potencialidade infinita que todos nós somos dotados. E a ideia, a proposta então dessa nossa conversa, conforme disse a Yara, a gente pode ter algumas interpretações, né? Será que foi sorte o que você passou de estar no momento certo, na hora certa, e de identificar o anúncio e ainda ligar? Apesar que o fato de ligar, muitas vezes a gente vê as oportunidades passarem, tá aí pingando, a bola tá pingando no nosso dia a dia, e a gente não toma uma decisão, fica indeciso, fica com receio. Então é importante a gente trabalhar esses aspectos, né? E um dos aspectos que a gente tem que trabalhar para atrair essa boa sorte, atrair um bom destino e fazer essa fluência aí de pessoa, tempo, lugar no momento certo, é cuidar muito da nossa atmosfera pessoal, né? Certa vez eu ouvi um preletor contar uma história que ele dizia o seguinte, que diz que a preletora estava prestes a subir no palco para dar uma palestra e uma pessoa foi pedir orientação, né? Segundos antes, né? E aí ela chegou e perguntou, preletora, porque acho que ela estava desesperada, né? Porque ela disse assim, meu negócio vai fechar, minha loja vai fechar, o que eu faço? E a preletora ficou entre atender o público lá que estava no palco e conversar lá com a pessoa que fez a pergunta. E aí a preletora olhou e respondeu de supetão. E aí, olha que interessante, né? Hoje a gente está aí... ela estava realmente orientada por Deus ali. E porque ela disse o seguinte, claro que seus negócios, sua loja não vai bem. Com esse seu rosto, com essa sua cara... né? Ops. A pessoa ficou tão impactada com aquela afirmação que ela olhou e disse que ficou ali atônita e resolveu esperar. Nossa, mas ninguém nunca tinha me dito isso. O que será que ela está querendo dizer? E ela ficou até o final da palestra e aí de novo foi conversar com a preletora. Aí a preletora falou, olha, você não atende as pessoas? A sua loja não atende as pessoas? Você está com uma atmosfera muito sombria, com um rosto muito triste. Imagine potenciais clientes que passem dentro da loja, olha para você ali no balcão de atendimento, com essa sua afeição, com essa atmosfera, elas vão embora, ninguém vai entrar na sua loja. Então é importante a gente melhorar, né, a nossa atmosfera, cuidar da nossa atmosfera, para que a gente também atraia esses colaboradores e atrair o que nós estamos chamando aqui, o professor Katsumito Kuriza fala dessa boa sorte, um bom destino. Essa boa sorte, na verdade, ela é fruto da atitude mental e dos comportamentos, dessa mudança de comportamento efetiva na nossa vida, sabe? Então, você já levantou aí decisão, ação e realmente vivificando as oportunidades, ouvindo uma ocasião o nosso diretor-presidente, né, preletor José Adalton falando, a gente tem a tendência de falar que a sorte é um carinha de cabelinho só na frente. Gente, vamos parar com isso, né? A sorte não é isso, na verdade, são infinitas, de verdade, são muitas oportunidades que a gente tem e a gente pode escolher. Agora, a nossa vibração é que vai determinar aquilo que a gente vai seguir como caminho, né? Então, essa atmosfera é muito importante. Esses dias eu fui viajar e eu saí com horário, eu juro, saí com horário ok, tá? Para ir para a rodoviária aqui em São Paulo, no Tietê. E olha só, peguei um trânsito na Marginal, para os amigos que nos acompanham, já devem ter visto isso em noticiários. Peguei o trânsito e aí o tempo foi passando e eu olhando para o relógio e a previsão estava em aplicativo, né, em carro de aplicativo, a previsão só aumentando, meu horário era 6 e, enfim. Chegamos numa curva próximo já e eu falei para o motorista, senhor, eu vou descer antes
o senhor abre o porta-mala porque eu vou precisar descer. E aquele desespero, cheguei, um desespero controlado, porque a gente da Seitonoye, a gente procura saber que é Deus que está no caminho, é Deus que está abrindo as portas para nós, abrindo o semáforo e fazendo com que o motorista da frente esteja bem. Isso é postura mental nossa, né? Agora, controlar a ansiedade de perder um ônibus, era um ônibus que não ia ter em outro momento, enfim. Aí eu cheguei na plataforma. E eu, faltavam mais ou menos uns 10 minutos para o ônibus sair, ainda consegui chegar 10 minutos antes. Aí eu vi as pessoas, não vi o ônibus, falei, 10 minutos o ônibus já estaria. Aí perguntar, a senhora vai para tal lugar? Olha, saiu o ônibus às 17h20 daqui. Milton, pensa numa pessoa desesperada, porque assim, será que eles adiantaram o ônibus e não comunicaram? E eu fiquei desesperada. E aí, no mesmo momento em que eu fiquei desesperada, eu pensei, calma, quem conduz a minha vida é Deus. Calma, é Deus. Subi, fui até o guichê e o moço falou, mas quem falou? Não, eu vou descer ainda e vou embarcar. E aí deu aquela calma, consegui passar no caixa eletrônico e pegar um dinheiro que eu não tinha pego, desci, faltavam 5 minutos mais ou menos. E no guichê eu tinha visto uma mocinha que ia no mesmo ônibus, marquei bem a fisionomia dela, tô lá. Cadê a mocinha? Não vejo a mocinha. Vejo um monte de gente, não vejo o ônibus. Meu olhar era a plataforma X. Não vejo. Milton, eu chamei Deus. Sabe quando você fica desesperado e chama Deus? E aí eu pensei, olha para o lado, olha mais para o lado. Olhei para o lado e eu vi um pouquinho, umas tantas plataformas para o lado, o ônibus tinha parado em outra plataforma. Fui, coloquei minha mala, subi, avisei a família, embarquei e deu tudo certo. História um pouco longa, mas que traz para mim, assim, e queria compartilhar com você, com os amigos, a necessidade que a gente tem de ter atitude de filho de Deus. Porque há pessoas que se desesperam diante de situações como essa, há pessoas que sofrem demais quando a coisa não sai exatamente como estava planejado na mente dela, e aí parece que essa vibração que ela vai sentindo traça o seu próprio destino, né? E na verdade, acho que é bem por aí. A nossa vibração, ela deixa marcas no caminhar da nossa vida, não é? Verdade. Situações como essas que a gente está passando, principalmente por apuros, essa consciência de filho de Deus que nós dissemos anteriormente, ela nos auxilia para a tomada das melhores decisões em torno daquela situação. E nesse momento a gente vai atrair um bom destino, um bom caminho para aquela situação. E isso é importante. Quando nós estamos falando, então, dessa manifestação de Filho de Deus, nós não estamos deixando toda a nossa vida fruto do acaso. Não, é um trabalho de ação de manifestação da vida infinita que está alojada dentro de nós. Porque eu vejo hoje na sociedade, muitas pessoas às vezes podem se sentir incomodadas pelo seguinte fato. Às vezes ela se esforçou, trabalhou bastante, dormiu horas, todo o processo de trabalho para a realização daquele objetivo levou dias, meses, anos, e aí finalmente quando ela conquistou, e aí está aos olhos visíveis da sociedade, ela comenta que ela atingiu aquele objetivo, e aí as pessoas ao redor, parabéns, que sorte, né? Opa, não! Sorte sim, sorte de reconhecer que é filho de Deus, sorte de ter tido as boas decisões desse trabalho todo, sorte de ter conquistado o objetivo, mas não é fruto do acaso, é mais dentro das posturas que a gente toma e leva dessa consciência de filho de Deus dentro das decisões que a gente há de ser tomadas. É interessante isso quando você fala, né? Eu fechei os olhos, chamei por Deus. E quando normalmente as coisas, a gente está numa situação desafiadora, que o pessoal fala, deu ruim?
É que quando a gente fica muito reativo, né, Yara? Você teve uma postura de ali respirar, fechar os olhos, chamar por Deus. Mas às vezes a gente não para, não faz essa pausa, né? Você tem razão, as pessoas, acredito que hoje as pessoas estão vivendo de uma forma reativa. A gente precisa deixar de viver dessa forma reativa e pensar mais, se conectar mais com o entorno. Se a gente avaliar essa historinha pequena que eu contei, com pessoas diferentes, seriam resultados diferentes. Bem possível que talvez uma pessoa mais reativa, nervosa, que julgasse até o rapaz, falando, não soltei o ônibus ainda, ele mentiu para mim, eu devia ter... Ou eu devia ter feito isso, devia ter se culpando por determinadas escolhas, talvez ela não tivesse olhado para o lado e teria realmente perdido o ônibus. A questão é, se eu não tomei aquele ônibus, não era para eu tomar aquele ônibus. Porque quem comanda a minha vida é Deus. Deus está diante de mim, ao meu lado, acima, abaixo, ao meu redor, me envolve dentro de mim. Então, se eu sei que aquilo aconteceu na minha vida, é bênção de Deus. É bênção de Deus. Então, naquele momento, eu ainda estava ali dentro da perspectiva do horário, então, com aquela calma, foi isso, né? É o que você falou, fechei os olhos e essa é uma atitude, vamos usar a palavra estilo de vida? Tipo, é um estilo de vida que as pessoas precisam começar a ter. É legal a gente sugerir aqui para os amigos que acompanham a gente, a ter esse estilo de vida realmente de conexão com Deus, de falar com Deus nos momentos, às vezes, mais trabalhosos ou desafiadores, né? Exatamente, né? Você contando a sua vivência... Eu também vou contar uma outra vivência muito semelhante que tá novamente, ó, hashtag fica a dica, livro texto Como Atrair a Boa Sorte, do professor Katsumi Tokuhisa. E a gente perto do professor Katsumi Tokuhisa, né, o professor Miyoshi Matsuda, que ele vai citar aqui a história dos dois, hein? Bastidores aqui dos nossos pioneiros no programa Vivências. Bastidores da divulgação da Seiichi Noye nos seus inícios, né? Exatamente, eles estavam relatando de uma viagem quando eles foram para a Colômbia. Então pensa num cenário, né? Um cenário não atual, um cenário bem desafiador, onde eles iam, que a gente fala no linguajar popular, com a cara e coragem simplesmente, né? Com mala e cuia, é isso? Mala e cuia. Mala e cuia. Mala e cuia. E ainda com eles, com o desafio da língua espanhola, né? Porque eles são japoneses, né? Eles falavam japonês. E aí diz que o professor Katsumi Tokuhisa, ele conta que ele estava ali no aeroporto, esperando a hora do embarque da hora do voo, né? E de repente ele viu que o professor Miyoshi Matsuda sumiu. Cadê o professor Miyoshi Matsuda? Perdemos. Aí acho que ele respirou fundo, aí veio uma inspiração de olhar, não pro lado, mas lá pro fundo. E aí ele viu o professor Matsuda indo pra lá e pra cá, meio preocupado. Ele falando assim, ó. E aí ele falou assim, ó, professor Matsuda, venha logo, o avião vai partir, venha logo aqui, vem pra cá. E aí voltou junto pro professor Katsumi Tokuhisa e o professor Matsuda disse, não tô achando a passagem de avião, né? Oh, Deus. O professor Matsuda disse, talvez a tenha esquecido naquela loja onde estivemos. Então pegamos as pesadas bagagens e corremos à loja, mas não encontramos. Quem sabe, fomos ao toalete e corremos de novo com as bagagens nas mãos ao toalete. Aí olha a reflexão, até eu vou ler aqui, a reflexão deles. Ambos somos preletores da Seiichi Noye. Ambos proferimos palestras e orientando dizendo, o homem é filho de Deus, não há motivo para desespero em circunstância alguma. Mas, quando desapareceu a passagem, ambos perdemos a calma. Relembrando o incidente, sinto-me muito envergonhado. Você falou um pouquinho lá do sentimento de culpa, né? Uhum. Então voltamos ao balcão onde tínhamos comprado a passagem e aí conseguiram um comprovante que permitia ao professor Matsuda viajar sem a passagem. Voltamos à fila de embarque, mas nisso anunciaram o quê? Que o voo ia sofrer um atraso de 2 horas. Aí, como eles nem tinham tomado a refeição para ir ao aeroporto, eles agradeceram o momento, foram ao restaurante ali
se alimentar. E aí, na hora que foi pagar a refeição, o professor Matsuda pegou a carteira, pediu a conta, pegou a carteira, e aí começou a gritar, o quê? Achei! Achei a passagem que ele procurara por todos os lugares, estava lá intacta. E o professor Katsumi Tokuhisa, que ninguém nos ouça, Yara, diz que o professor Matsuda ficou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que diz que até que esqueceu de pagar a refeição. Não sou eu que estou contando. Tá aqui no livro, gente. Tá aqui no livro. São histórias, vivências reais, né? E aí ele faz a reflexão. Que é importantíssima. Que é importantíssima, né? Enquanto não percebemos que possuímos algo, esse algo é inexistente. Comprovamos com nossa própria experiência a lei mental segundo a qual somente aquilo que reconhecemos torna-se existente. Enquanto a passagem não estava ali, aos olhos vistos, ela não existia. No momento em que ela apareceu não, sempre esteve lá na carteira, eles reconheceram a existência daquela passagem. Isso é interessante porque faz a gente pensar na essência do ensinamento da Seicho no Ie. É fácil a gente reconhecer uma coisa que a gente está vendo, tá? Eu reconheço que tem aqui, ó, esse livro, eu estou vendo, posso pegar, eu sinto o cheiro dele, eu posso sentir a textura dele. Enfim, os 5 sentidos, eles favorecem o reconhecimento. Quando a gente está pensando aqui no ensinamento da Seicho no Ie, é para além do que os 5 sentidos e até o 6º sentido mais intuitivo, eles nos permitem. É reconhecer com os olhos de Deus, com o amor de Deus, com a bênção de Deus. Eu tenho pensado muito aí nessa questão da oração para abençoar o filho, que fala, né? Eu te vejo com os olhos de Deus, te amo com o amor de Deus, te abençoo com a bênção de Deus. O que é olhar com os olhos de Deus? Será que Deus olha para um filho, olha para o seu filho e fala assim, você está errado? Deus não reconhece isso. Deus sabe que seu filho é perfeito, é a própria perfeição. Então, na nossa vida, às vezes a gente busca situações de sorte, situações boas, que a gente fala, nossa, isso aqui é legal, então eu estou feliz. Mas, na verdade, isso aconteceu antes, tudo. O mundo mental precede os fatos, né? Então, tudo acontece no mundo mental, porque, na verdade, Deus já fez tudo perfeito. Então, essa é a pegadinha da coisa, como diria nosso amigo Walter Ottaviano, é o pulo do gato. É o pulo do gato, é você reconhecer que Deus já fez tudo perfeito. Então, a gente, quando reconhece que Deus criou tudo perfeito, que já existe tudo aquilo que eu necessito vai vir a mim na hora que eu preciso, no momento em que eu preciso, ao lado dos colaboradores mais precisos para aquela oportunidade. Foi o que você comentou no começo, que é a tríplice adequação. Pessoa certa, lugar certo, hora certa. Isso é fantástico. Então, essa lei mental reconhece aquilo e aquilo se torna existente, né? É fantástico. Então, quando a gente ora, a gente não está orando para suplicar. Olha, Deus, me dá. Não. Eu reconheço que já existe, eu sinto na minha alma que isso já existe, e ao conversar com Deus, né, eu já sinto a calma. Eu estou conversando, calma, eu já sinto essa calma, eu não estou pedindo, eu já estou afirmando que isso já está em mim, eu já sou uma pessoa feliz, eu já encontrei a passagem, ou naquele momento eu nem penso nisso, eu só entrego a Deus, e isso não é preguiça, tá? Tem gente que pode pensar assim, será que esse negócio de entregar para Deus é preguiça? Já pensou nisso, Milton? É o tal, às vezes, do deixa a vida me levar, né? Mas a vida com V minúsculo. O que a gente está falando aqui é da vida de Deus. Deixa a vida me levar. Então ela não pode ser... se a gente pensar que é deixa a vida me levar, que eu tô aí fruto do acaso e deixa correr, aí sim é uma preguiça. Agora, se a gente tem uma percepção de que a gente é filho de Deus e a gente vai semeando através das nossas posturas, perceba que não é preguiça, é muito trabalho de manifestação. Mas às vezes a palavra trabalho
pode trazer algum conceito. Muito trabalho, às vezes a gente quer descansar, né? Difícil. Não é esse conceito de trabalho dentro da Sage Noé, inclusive, que a gente trabalha. Tem a ver com dedicação, com empenho, com coragem, persistência, e tudo isso é fé, tudo junto, né? É a nossa forma de aceitar a nossa filiação divina. Então, quando a gente fala nesse reconhecimento, nesse entregar para Deus que você estava falando, se eu deixo a vida me levar desse jeito, pode ser. Mas quando a gente realmente fala nesse sim, eu sou filho de Deus, reconhece que é merecedor, reconhece que tá tudo já à nossa disposição, a gente precisa só abrir a janela mental para isso fluir para a nossa vida, aí já não é preguiça. Não é preguiça, é dedicação. E essa dedicação, ela vai fazer que esse olhar interno vai aumentar a nossa percepção. E aumentando a nossa percepção, a gente vai tratar a vida com outro olhar. E com outro olhar positivo. Um olhar que quem pensa que é simples, deixa correr, pensa que é sorte. Mas que, na verdade, é fruto dessa dedicação, desse amor, mas principalmente da consciência de filho de Deus, que a gente vai ampliar a nossa percepção. Eu me lembrei de uma vivência. Sério? Eu me lembrei de uma vivência. Logo que meu pai partiu para o mundo espiritual, a minha mãe, ela estava num momento de reflexão, ela ficou ali num processo de luto durante um ano e meio, conta ela hoje, né? E aí ela me conta a seguinte história, né? Porque nós falamos um pouquinho sobre a percepção das crianças, né? Que essa percepção que não é viciada já muito pelo reativo, né? Mas enfim, e aí enquanto criança, diz que nós estávamos ali no cemitério, no túmulo do meu pai, né? E aí a minha mãe estava ali refletindo com seus botões ali, mas em voz alta, e eu estava ouvindo. E naquele processo de luta, ela estava ali desabafando, e ela falou assim, puxa vida, né? Como é que tá o seu pai? Deve estar sozinho lá, deve estar sofrendo, né? E aí diz que eu soltei assim, de imediato. Mas mãe, como que tá sozinho? Olha aqui pro lado, ó. Cheio de túmulo, cheio de outras pessoas. Tá cheio de gente com ele lá. E aí diz que ela se percebeu, né? Então, no momento de reflexão, quando a gente está nessa pureza também, né, Yara? Isso é certeza. Essa pureza, a gente aumenta a nossa percepção, a gente aumenta a nossa visão da vida, como ela é manifestada e quanto ela é bela, né? Nossa, a gente tem... muitas pessoas têm mais facilidade para ter essa leveza na vida, levar a vida realmente de uma forma mais leve, mais agradável. Algumas pessoas, por conta de suas experiências ou de crer somente no que vê nas mídias, no susto que é a situação sociopolítica, econômica e etc., ela aprende, né, e acaba fechando essa janela. Você falou aí na determinação, e eu penso muito nessa questão da fé, realmente, dessa fé integral, de se conectar com o seu entorno e de fazer transbordar o infinito, sabe? Agora, ao mesmo tempo, enquanto você estava falando, eu pensei assim, bom, não é um objeto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem objetos de proteção, por exemplo. A Sutra Sagrada é um objeto que a gente ouve relatos interessantíssimos, né? Até na ocasião que eu pude visitar o Museu da Seichono, e até aqui na Academia de Biona, a gente tem sutras que protegeram as pessoas. Eu mesmo uso o Mamori, né, da Seichono, e enfim, isso não é um objeto de sorte? Eu fiquei pensando enquanto você falava, eu lembrei disso, e na verdade é um lembrete, né? São só lembretes importantes para nós, não é o objeto em si, mas ele é um lembrete fortíssimo para nós, de reconexão com a nossa natureza divina, de reconexão com quem nós somos. Então, é muito legal a gente poder lembrar. Não tem problema se eu não estou com o meu talismã, com a minha sutrinha, ou com
com o meu trevo de 4 folhas ou com a minha ferradura. Na verdade, eu sou a própria imagem manifestada aqui da sabedoria, do amor, de todos os atributos de Deus. Esse é a chavezinha que a gente precisa acionar na vida, enquanto realmente postura mental, estilo de vida mesmo, saber quem está andando aqui é Deus. Quem está fazendo esta tarefa é Deus. E abrir mesmo a percepção espiritual que gera essa boa atmosfera que você falou, que vai trazer os colaboradores. E daí as pessoas à nossa volta vão falando, preciso andar junto com você, cara. Andar com você é muito bom, porque tudo de bom acontece. Que imagina, né? Você tá ali, não arrumo colaboradores, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente vai querer ficar do lado de uma pessoa assim? Não, é até cansativo, né? A gente não vê a hora de ir embora. Eu sempre falo, vem na minha, porque aqui é a Madame Sorte, tá? Se você gosta dessa palavra, é a Madame Sorte, mas eu sei o que significa sorte. Exato. É essa convicção de filho de Deus que vai trazer para perto de mim aquilo que eu preciso no momento em que eu necessito. Né? Eu fico pensando, a gente estava conversando na pauta, você falou que andou fazendo uns testes aí, até umas práticas pessoais e tem dado resultado. Acho que você podia contar para o pessoal. Estou ainda praticando. Ainda estou praticando. Mas está dando certo. Tá dando certo. Porque eu identifiquei... É muito legal a gente fazer essas avaliações pessoais, né? Me percebi que eu não curtia ir muito em shoppings. Tá. Né? Aí eu fiquei pensando, de onde me vem essa repulsa aí de querer ir para shoppings, né? Principalmente agora, homem casado, pai de 3 filhos e com a esposa, e a gente tem lá, às vezes, um intervalo no final de semana. Aí eu comecei, intervalo, final de semana, domingo, à tarde, São Paulo. Tá aí, deve ser porque você considera que o shopping é muito cheio. Mas, poxa, você sempre viveu aí no meio de pessoas, gostou de pessoas e tal... Não deveria ser um problema. Não, né? Aí tem. E aí eu comecei a me perceber que o momento dessa ida, o que me deixava irritado, era justamente de chegar ao shopping e do bendito estacionamento. Porque se era movimentado, o fato de ter ali muitas pessoas não me incomodava, mas o fato lá de ficar procurando vaga, isso me incomodava bastante. Se identificou aí, os amigos que nos acompanham? Talvez. Então, vamos lá o convite pra gente praticar junto, que eu tô praticando ainda, tá? E aí eu comecei, então, a sempre que ir ao shopping, eu começar a trabalhar a minha mente para reconhecer as bênçãos de Deus. E as bênçãos que estão sendo me proporcionadas naquele ato. Comecei a agradecer, aí já mentalizando e agradecendo. Puxa, as pessoas que construíram aquele shopping, aquele estabelecimento onde as pessoas ali estão fornecendo seus serviços, aos produtos ofertados, né? A quem pensou no estacionamento, tem lugar que nem estacionamento tem, a quem pensou no estacionamento. E aí estou trabalhando isso comigo, com a minha mente. Sempre que eu vou chegando ali, eu já vou agradecendo. Mas não só também... no começo foi muito obrigado, às vezes sem saber o que agradecer, mas aí você vai dedicando essa percepção, essa visualização, comecei a identificar, vou agradecer isso aqui, e fui agradecendo, e eu tenho percebido que, além de não ficar mais irritado, no momento em que eu entro ali, tô chegando ali nas mais pedidas vagas de estacionamento. No momento que eu tô passando por aquele lugar, você vê um carro ali piscando ali, a luz de ré, saindo para eu poder o quê? Entrar. Então não tenho, entre aspas, perdido tempo, mas eu acho que principalmente agora refletindo aqui em voz alta, ouvindo a minha própria vivência, não ficar irritado, não ficar irritadíssimo, e não destruir, não digo destruir, mas destruir, não destruir o passeio, né? Não trazer esses sentimentos negativos em torno de um passeio. Yara. Você me fez lembrar um amigo, esse amigo, aliás, é muito
a gente ia passear, ia nesses lugares, ele falava assim, Yara, você já fez lá a mandinguinha da vaga, né? E ele tinha uma crença que se a gente se coçasse, e a gente ia conseguir a vaga. Gente, não faz assim comigo. E isso, naquela ocasião, né, eu fiquei pensando, mas eu vou precisar fazer um negócio pra quê? Por que dá certo quando a pessoa faz? Porque existem pessoas que fazem determinadas coisas e funciona, parece que dá sorte e tal. Mas é de novo a fé e a postura mental da pessoa, né? Então eu comecei a pensar, para filho de Deus nunca falta vaga, a melhor vaga está sempre para o filho de Deus. E diferente de você, eu vou bem feliz para o shopping, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, dificilmente eu vou de carro, eu moro do lado de um, então é mais fácil ir a pé. Mas quando preciso ir, eu já entro. Minhas filhas sempre falam, mas mãe, é incrível, sempre tenho. Para o filho de Deus, nunca falta. Então, eu acredito que a gente possa fazer até uma espécie de checklist aqui das coisas importantes, dos conceitos importantes, atitudes importantes que nós falamos durante as nossas primeiras reflexões aqui, para os amigos que estão acompanhando a gente nesse episódio 16, Como Atrair a Boa Sorte, poderem, de certa forma, se reavaliar. O que você acha? Vamos fazer aí uma espécie de passo a passo, um resumão? Vamos lá, vamos fazer um resumão. Então vamos lá, a gente falou primeiro do quê? A gente falou de postura, atitude mental. Como que é a nossa atitude mental, então? Atitude mental de reconhecer quem nós somos. E quem nós somos? Filhos de Deus. Parece Filhos que a gente Deus, tá, nós somos, é isso. Lembrei da nossa... Então vamos lá, atitude mental de reconhecer que nós somos filhos de Deus. Do ponto de vista, na sequência da nossa conversa, falamos em determinação, falamos em coragem, falamos em persistência, falamos em fé, fundamentalmente em decisão. Ou seja, você tem ali a sua oportunidade, não adianta ficar parado, certo? Certo, ação. Ação. Então a gente não pode ficar quietinho ali só no mundo das ideias. O mundo das ideias é importante, mas a gente tem que ter determinação, a gente tem que ter coragem, persistência, fé e poder mesmo de decisão. Então, a sorte, entendida pela Seiichi Oye, não é realmente uma questão de você ter um amuleto, e sim uma questão de movimento, de disciplina e atitude do indivíduo. Falamos também de sentimento. Agora você acabou de falar de uma postura emocional que é importante. Como que é essa postura emocional, então? Postura emocional de não se irritar. Ou até identificar no primeiro momento o que lhe está irritando. Porque irritação não faz parte do Filho de Deus. Então, se isso está ocasionando, é um sinal de alerta que algo ali necessita da sua atenção, da sua dedicação. Perceba que na minha vivência, eu comecei a olhar, o que tem aí que está trazendo irritação? E aí, né, isso fez me perceber que o meu emocional estava sendo afetado naquele momento, naquela ação. Então, essa avaliação pessoal pode ser uma outra dica. Pare para conversar consigo. Olhar para dentro de si, mergulhar dentro de você e entender que aquilo que precisa ser ajustado vai ser ajustado, porque se você reconhece, aquilo se torna existente. A sua conversa com Deus é importante. Que a sua vivência de quando você lá viu aquela situação, fechou os olhos e aí veio a intuição, né, de olhar um pouquinho mais para o lado, né? E queria que a gente colocasse aqui nesse resumo a nossa atmosfera, que tem a ver com esse aspecto emocional, com a alegria de viver como um filho de Deus, de criar essa atmosfera boa, porque quando a gente está transbordando essa atmosfera boa, se aproximam de nós os bons colaboradores, vêm as boas oportunidades, que são aquelas que vão estar ao encontro daquilo que é necessário para nós naquele momento, certo? Certo.
E eu acho que dessa forma a gente pode pensar que para esse mês a gente precisa de uma prática boa, você não acha? Com certeza. Nós vamos então trabalhar os motivos para agradecer. Nem que, na vivência que eu trouxe, no começo você só consiga falar muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas como nós falamos que a consciência de filhos de Deus faz aumentar a percepção, inicie com muito obrigado. E comece a aumentar a sua percepção para identificar os motivos para agradecer. Agradecer por assistir este vídeo. Agradecer por estarmos aqui juntos. Agradecer pela vida. Agradecer pela minha família. Agradecer pelo imóvel. Agradecer o aparelho celular, o notebook, a televisão que eu estou assistindo. Perceba que a gente começa a aumentar e identificar mais motivos para agradecer. E nós vamos mudar, então, a nossa atmosfera. Nós vamos não mudar, nós vamos expressar esse interior belíssimo que a gente possui no nosso dia a dia e a gente vai transformar o nosso destino, né? E olha, o amigo que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, o amigo que está acompanhando a gente em todas as plataformas, né, de podcast, a gente gosta muito de saber como é que é essa prática, como que você se sente fazendo essa prática e também a gente fica feliz mesmo, grato a esses amigos que escrevem para a gente no snicast@sni.org.br compartilhando as suas vivências. Então aproveita esse mês para você compartilhar com a gente como é que foi aí esse agradecimento. E aliás, já que é agradecimento, queria startar aqui. Queria agradecer ao casal Marcelo e Débora, da Regional SP Pinheiros, que sempre nos acompanham aqui no podcast, por tanto amor, por tanto carinho aí com a gente. Eles escreveram para a gente, mandaram um recadinho aí, eu fiquei muito feliz. Queremos saber das suas vivências e quem nos enviou no e-mail aqui, vivências e mensagens de agradecimento e carinho para nós é a Severina Martins, a Jaqueline Rodrigues, a Priscila Parente Noronha, a Anne Mendes, o Alejandro Francisco Lopes, o Eloy Pereira, Margarete Takahashi, Ruth Heloísa Favoreto, Ana Luzani e diretamente do Japão, a Yukihiro, que não mandou sobrenome, mas enviou uma mensagem diretamente do Japão. Yara, olha só. Nossa, o coração fica realmente feliz e isso faz com que realmente a nossa vibração mude, a nossa frequência mude, fique altíssima e aí é correr pro abraço mesmo, é vida de pessoa que as pessoas vão falar, pessoa sortuda. É isso que a gente deseja. Hoje nós somos conduzidos pelo fio condutor da boa vibração de Deus, falamos de trevo de 4 folhas, falamos de amuletos, mas falamos fundamentalmente da nossa convicção, da nossa fé absoluta em Deus absoluto e o único que é quem rege a nossa vida. Nós, nesse momento, estamos encerrando o episódio 16 do podcast Vivências, envolvidos pela vibração de amor de Deus e gratos pela sua participação. Muito obrigado do fundo do nosso coração. Eu sou a preletora Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E aqui nós nos despedimos do episódio 16 do podcast Vivências. Tchau, pessoal! Tchau! Você, amigo da Seichonoye, já refletiu sobre o significado da palavra triunfar? Triunfar significa obter vitória, encher-se de alegria, livrar-se de dificuldades. Vencer. Como filhos de Deus, temos a capacidade para vencer todas as dificuldades e obter vitória em todos os aspectos da vida. Quer entender como? Então, a Seichonoye tem um convite especial para você. Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Oferenda de Trabalho. Seminário do Triunfo Espiritual. Triunfe ampliando a consciência e o despertar da alma.
10 dias em busca do triunfo sobre todas as situações. 10 dias para encontrar em si mesmo todas as respostas. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 5014 2217 ou ainda pelo e-mail seminarios@sni.org.br. Permita-se conhecer o caminho que o fará triunfar pela jornada da vida. Muito obrigada.